Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem desta vez vamos começar ou regressar aos Estados Unidos, onde a vida política interna de Joe Biden continua a não ser uma coisa fácil. Os democratas acabam de, a um ano, exatamente um ano, das intercalares, acabam de perder a Virgínia. O que é que, Sr. Embaixador, lhe diz esta derrota de Joe Biden? Eu diria que a Virgínia é sintomático, tendo em atenção a circunstância de ser um Estado em que Joe Biden ganhou por larga maioria durante eleições de há um ano, e em que há uma tradicional presença dos democratas ali num Estado que, aliás, é vizinho de Washington. Não estou a erro, desde 2014 que não chegava, que os republicanos não chegavam à presidência, à governação da Virgínia. É verdade, e também houve outro caso, que foi o caso de New Jersey, Exato. onde, não, tendo embora ganho o lugar de governador, foi por uma margem muito, muito limitada, aliás, como foi também na Virgínia, deve-se dizer, mas foi por uma margem muito limitada e era um Estado que estava dado garantidamente como um Estado democrático. Estas duas, digamos, circunstâncias, estes dois factos, apontam para um desgaste objetivo daquilo que é a administração Biden e para a noção de que está provavelmente a caminhar-se para um ambiente bastante negativo para aquilo que são as eleições intercalares do próximo ano. A situação no Congresso é o que é, aliás temos visto que mesmo no campo democrático Joe Biden tem tido algumas dificuldades no sentido de fazer aprovar a sua agenda legislativa com as consequências orçamentais que ela tem. Exato. Portanto, um equilíbrio muito instável dentro do Senado, onde o voto de desempate da vice-presidente, que é ao mesmo tempo presidente do Senado, tem sido fundamental, mas mesmo assim encontrando alguns senadores democráticos com reticências relativamente àquilo que lhes é apresentado. Os sinais dentro da Câmara dos Representantes são, apesar de tudo, mais fáceis, mas há quem diga que por este andar, e em particular se projetarmos alguma daquela que foi a evolução negativa do voto democrático nestas eleições de novembro, para umas eleições intercalares, poderiam facilmente os democratas até 50 lugares dentro da Câmara dos Representantes. Isso significaria perder a maioria e provavelmente isso somado à perda da maioria no Senado. Não é um cenário, digamos, invulgar. Já no passado isto aconteceu e já no passado vários presidentes tiveram de viver assim. O modelo americano é sempre feito de uma forma a criar uma espécie de instabilidade automática ao novo presidente passados que são 2 anos. A isso somado também a questão dos lugares do governador, que são com ritmos diferentes, e portanto torna-se sempre muito difícil, por exemplo, garantir a reeleição. Mas muitos presidentes, não obstante estas dificuldades a nível do Congresso, da Câmara dos Representantes e do Senado, têm conseguido ser reeleitos. E isso é um sinal de que há dinâmicas diversas a refletirem-se. Joe Biden tem neste momento perante si dificuldades, em primeiro lugar uma perda muito rápida, muito acelerada de popularidade depois daquele momento, quase diria de alívio com que muitos setores americanos viram a saída de Donald Trump, mas depois houve várias coisas que correram mal. Uma delas que nós até pensávamos que a imagem exterior era digamos, maior do que a imagem exterior, que foi a questão do Afeganistão. Exato. Continua, curiosamente, a estar nas sondagens como um elemento negativo para aquilo que é a imagem do presidente. Quer dizer que o país não consegue assumir a derrota? Acha que é mais ou menos isso que se está a passar? O país acha que se passou uma humilhação no Afeganistão. Eu digo saiu uma palavra Vietnã porque não deixo de ligar isto um pouco à imagem que se tinha criado relativamente
ao papel dos Estados Unidos no mundo. E este aspecto negativo e esta imagem negativa foi algo que feriu os americanos. Por outro lado, mantém-se muito alerta as pessoas relativamente quer à recuperação económica, e os sinais estão lá em certas áreas, e agora, com a aprovação deste novo pacote sobre infraestruturas, Joe Biden poderá dar um boost à economia. É impressionante ver como nos Estados Unidos as coisas muito rapidamente mudam em função da economia. Claro. A gestão da pandemia também tem ela estado, depois de um grande momento positivo de Joe Biden, tem estado em algumas dúvidas, e há neste momento muitas dúvidas sobre o modo como essa gestão da pandemia aí está. E por outro lado, em cada 3 americanos, 2 continuam muito preocupados com as questões da imigração. Não que estivessem de acordo com aquilo que era a agenda radical que Trump tinha gerido, ou da forma como Trump tinha gerido, mas apesar de tudo estão preocupados com essa gestão, e os sinais que recebem não são de conforto. Nota-se também na opinião pública americana uma preocupação com as questões da criminalidade e com a circunstância de haver zonas periféricas às grandes cidades onde essa criminalidade tem vindo a aumentar. E depois, nesta eleição, começaram a aparecer, nós não sabemos em que medida é que isto pode ou não vir a sedimentar-se como um elemento fundamental em termos futuros, as questões culturais. Aquela questão cultural que é posta pela ala esquerda do Partido Democrático, e nós percebemos que Biden foi eleito por ser um candidato para derrotar Trump e não necessariamente porque representava os setores mais progressistas dentro do Partido Democrático, mas essa ala que está muito ligada hoje à chamada cancel culture, à chamada cultura woke, que é o sublinhar dos aspectos do racismo, do questionamento do passado dos Estados Unidos, pôr em causa figuras históricas, etc. E o impacto que isso tem no ensino está a começar a preocupar algumas pessoas. Não é uma força motriz ao que todos os analistas dizem, mas apesar de tudo tem vindo a ser julgado como um elemento de possível disrupção de uma certa normalidade, nomeadamente no ensino. E o problema foi colocado na Virgínia, curiosamente. O candidato, o governador que ganhou as eleições na Virgínia, colocou essas questões, e colocou as questões num sentido de será que a América está a ser raptada para uma agenda muito radical? E é curioso, também interessante ver aqui, embora nós estejamos com o Partido Republicano perfeitamente tutelado à distância por Trump, porque, digamos, a figura de Trump continua a ser, pela primeira vez, eu diria, na história dos Estados Unidos desde há muitas décadas, o líder da oposição. Os Estados Unidos normalmente não têm líder da oposição. O candidato republicano não suscitou o nome de Trump. E quem suscitou o nome de Trump foram os democratas. Os democratas usam sempre Trump como uma espécie de má memória. Mas não jogou muito em seu favor o jogo em relação a Trump. Pelo que o eleitorado americano, parecendo, digamos, pouco sofisticado, apesar de tudo, reage às mensagens que lhe digam respeito àquilo que é a sua vida. E esse ponto é um ponto importante, e é um ponto que provavelmente já está a assustar muito daqueles que são os candidatos que para o ano, para todo o Congresso, para toda a Câmara de Representantes, vão ter que apresentar candidaturas. Vai ser um ano muito interessante. É uma coisa que o surpreende, Sr. Embaixador. De facto, há um ano atrás, nada podia fazer supor que as dificuldades internas de Joe Biden, e nem as externas, mas as internas principalmente neste caso, seriam tantas como estão a suceder. Essencialmente, o que me surpreendeu mais nesta situação americana, devo dizer, tenho tido várias surpresas desde a vitória de Trump em 2016, portanto, as surpresas são muitas. Mas o que me surpreende mais é a persistência de Trump no imaginário republicano. Não porque fosse anormal que um presidente que perdeu quase ela por ela, digamos, ficasse nessa memória, mas porque sucederam nessa transição factos da maior gravidade para aquilo que era a estabilidade do sistema institucional americano, como foi o assalto ao Capitólio, etc., que acabaram por, eu pensei que iam ter um efeito maior, particularmente nos eleitos americanos e nos eleitos republicanos. Ora bem, não foi assim. Pouco tempo depois, Trump como que se regenerou rapidamente e acaba por ser hoje um fator de uma relativa união no campo republicano. Exatamente.
Biden ganhou estas eleições fazendo deslocar aquilo que se costuma chamar nos Estados Unidos, há uma fórmula que é o 40-40-20. Há 40 para os democratas, há 40 para os republicanos e há 20 swing votes, os que mudam. E Biden foi capaz de vir buscar muitos desses 20% e foi buscar muitos também a setores republicanos moderados. Porque há muita gente que não é partidária da A ou de B, é pura e simplesmente moderada ou mais progressista. E essa gente que saiu de Trump e que entrou, digamos, no quadro dos eleitores de Biden, se calhar também não se sente confortável com uma agenda marcada por um radicalismo de outra natureza, nomeadamente o radicalismo que é chamada esquerda, os liberais nos Estados Unidos. Os liberais não são a mesma coisa que na Europa, que são a esquerda. Que essa esquerda, normalmente. Que essa esquerda, em alguns casos, digamos, tidos como muito à esquerda, Bernie Sanders, Alexander Ocasio-Cortez e mesmo Kamala Harris, há ali um terreno que é desconfortável para um certo eleitorado moderado que Biden foi buscar, digamos, aos entusiastas de Trump. Vamos ver como é que isto se vai repercutir no próximo ano. Muito bem. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da Arte da Guerra. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para voltarmos para a Europa, para um país que tem problemas com vogais, mas se fosse esse o único problema que a Europa tem com a República Srpska, era bom. A República faz parte da Bósnia-Herzegovina, mas aparentemente está a começar a pretender uma espécie de secessão, quer sair da Bósnia, que é um mosaico criado no final das guerras jugoslavas, e aparentemente também estará interessada em criar um exército, coisa que o direito internacional ou a ONU pretende não lhe permitir. É a continuação de uma situação, de facto, um pouco calamitosa nos Balcãs, que acompanha os problemas da Sérvia com o Kosovo. É uma área que está a pretender entrar na União Europeia, mas, como me parece mais ou menos evidente, pergunto-lhe se sim ou se não, a União Europeia não pode dar só luxo de abrir as portas a uma situação de tal modo explosiva, não lhe parece? A última cimeira da União Europeia, que tratou das questões do alargamento, também se encarregou de afastar muito as esperanças da entrada dos Balcãs Ocidentais para a União. A razão pela qual não é provavelmente pela miragem da entrada para a União Europeia que a paz se fará nos Balcãs. O que se está a passar neste momento na Bósnia-Herzegovina é eu diria que uma tensão interna com alguns atores externos a potenciá-la. E o principal ator externo que parece potenciar esta situação é a Rússia. Exato. A Rússia está a tentar, digamos, estimular a República Srpska, que é, digamos, uma das componentes da Federação da Bósnia-Herzegovina. A Federação da Bósnia-Herzegovina tem tem duas entidades, tem uma república, tem uma estrutura que é croato-muçulmana e depois tem uma estrutura sérvia. Este triângulo é que faz rodar as presidências durante 8 meses, que são eleitas durante 4 anos. A República Srpska sente-se sempre muito polarizada pelo vizinho sérvio, porque ela, no fundo, é uma república sérvia. Exato. E sentiu-se sempre muito... Em primeiro lugar, tem nos últimos anos tido sobre ela uma pressão psicológica e politicamente, eu diria, muito incómoda, que é a circunstância de ser apontada, dos sérvios serem apontados como os culpados de tudo aquilo que aconteceu, ou do essencial que aconteceu durante a guerra nos Balcãs, e em particular num caso específico que é o massacre de Srebrenica em 1995. Exato. Os sérvios vivem num acossamento por parte do mundo internacional e sentem-se vítimas desse acossamento real ou fantasiado.
E, em particular, não gostam daquilo que a comunidade internacional criou, na qual eles estão inseridos, que é esta entidade, este triângulo, tutelados por um alto representante internacional, nomeado pelas Nações Unidas. E que está também, por sua vez, apoiado numa força militar que foi inicialmente das Nações Unidas e que depois passou para a União Europeia. E uma estrutura que, no fundo, é uma espécie de tutela militar para garantir a paz na região. A circunstância do anterior alto representante, e nós falámos aqui isso na altura, à saída, ter decidido, digamos, banir da legalidade qualquer invocação, enfim, qualquer negacionismo, para utilizar uma expressão muito em moda, de negacionismo relativamente ao massacre de Srebrenica e à responsabilidade das tropas sérvias no massacre de Srebrenica, e também outros crimes de guerra, nomeadamente aqueles que estão ligados à figura do general Mladic, está a criar uma tensão e uma partilha, e essa tensão objetivou-se na decisão do líder da República Sérvia de dizer que vai criar uma estrutura autónoma que não permitirá que o governo da Bósnia-Herzegovina intervenha nas áreas fiscais, atenção, na área da segurança, na área de intelligence, na área da justiça. E, portanto, está a criar uma espécie de administração paralela que, no fundo, aponta para aquilo que parece ser, segundo as sondagens que existem dentro da República Sérvia, a tentativa de mais cedo ou mais tarde, eles não o dizem, ser independente, da República Sérvia ser independente do resto da Bósnia-Herzegovina. Isto, digamos, vai contra os acordos de Dayton, vai contra e que no fundo são a chave da paz na região, vai contra os compromissos internacionais que mesmo as próprias autoridades sérvias, quer da Sérvia propriamente dita, quer da República Sérvia, se comprometeram. Mas isto tem a ver com um desgastar do relacionamento interno e de uma tentativa de ir um pouco mais longe. A Rússia está a jogar nisso, porque a Rússia protegeu sempre, enfim, na sua proteção aos eslavos. Aliás, Jugoslávia significa eslavos do Sul. Exatamente. A Rússia está a procurar autonomizar, e mais do que isso. Durante a reunião dos embaixadores que nomeou o novo representante para a Bósnia-Herzegovina, Christian Schmidt, que é um político alemão da CSU, da ala bávara do Partido Democrata Cristão Alemão, da ala cristã-democrata, os russos disseram que não reconhecem essa figura porque não votaram a favor dessa figura e que essa figura representa, digamos, uma leitura enviesada da realidade. E no Conselho de Segurança há dias, ao analisarem aquilo que foi o primeiro relatório desse alto representante, consideram que esse relatório está completamente enviesado e que é antissérvio. Portanto, estamos aqui numa guerra de tensão que, se for levado ao extremo, poderá justificar na comunidade internacional a abertura de mais um dossiê complicado. Não estamos a prazo de ter uma guerra, digamos, não é esse neste momento o sentimento disso. Por outro lado, curiosamente, a Sérvia, digamos que é a tutela longínqua, no fundo, da República Sérvia, longínqua, ao lado, claro, exato, faz a fronteira, tem tido sobre essa matéria posições mais sensatas do que a própria República Sérvia. E, portanto, porquê? Talvez porque estaria com uma expectativa maior de entrar para a União Europeia, isso obrigava-os a ter um comportamento um pouco mais sereno, talvez, mas veremos em que medida é que a própria Sérvia pode ou não ajudar a atenuar estas coisas. Mas nós vemos jogos de futebol na Sérvia em que figuras consideradas e acusadas como tal pelo Tribunal da Haia, criminosos de guerra, como o general Mladic ou Karadzic, são aplaudidos nos estádios de futebol. Isso não há muito a fazer, quer dizer, porque são expressões de natureza popular, populistas, provavelmente à margem da lei, mas que neste tipo de exercícios são mais fáceis de se mostrarem, mas também são ao mesmo tempo, digamos, termómetros de uma certa situação política que está ali subjacente. Exatamente, mas então a questão que de repente me recordou, me veio à cabeça quando o ouvi começar a responder à primeira pergunta, é exatamente essa: até que ponto
é que o facto de a União Europeia ter demonstrado ultimamente tantas reticências não terá feito uma espécie de criado nos Balcãs uma ideia de que, bom, esforçarmos, não vamos a lado nenhum, mais vale perder a esperança. Pode ser isso? 100% de acordo, António. A União Europeia, naquilo que são os processos de alargamento, só tem vantagem em não funcionar à base de critérios que não sejam rigorosos. Claro. E os critérios rigorosos é o cumprimento, em primeiro lugar, para a aceitação da adesão daquilo que são os chamados critérios de Copenhague, de 1983 e 85, e são depois aquilo que são os 35 capítulos sectoriais de adaptação legislativa. É só este o critério. A União Europeia, neste último Conselho Europeu, ou no penúltimo Conselho Europeu, numa decisão que eu acho altamente perigosa, disse, bom, o caso dos Balcãs se calhar é para ver com mais calma. Ora bem, você vê um país como a Macedónia do Norte, que mudou de nome para poder estar elegível e cujas negociações deviam ter começado em janeiro deste ano. Vê um país como a Albânia, que fez esforços extraordinários internamente para se adaptar. Dizia-me que há dias uma deputada europeia portuguesa que teve uma conversa com o presidente da Albânia que lhe perguntava, mas e o que é que a gente deve fazer para além daquilo que nos foi pedido? Exato. E, portanto, estamos aqui num problema de credibilidade da própria União Europeia. Claro. Eu sei, e já falamos disto aqui, que é muito cómodo dizer, mas agora nós que estamos cá dentro já há uns anos, dizer, se calhar agora é melhor pensarmos e refletirmos isto um pouco. Não, o que temos que pensar é o seguinte, nós estamos a jogar com a nossa credibilidade perante países que estão a fazer esforços com preços políticos grandes para aderir. Se nós atrasamos essa adesão com base em pressupostos de natureza psicológica, digamos, e aleatórios, nós estamos a minar a nossa própria credibilidade. E neste caso dos Balcãs é muito claro que a aproximação à União Europeia deu razões para estes países fazerem esforços de modificação e mais, para se acalmarem. Exatamente. Se nós agora, se eles deixam de ter razões para se acalmarem, voltam ao de cima aquilo que são as tensões tradicionais de que os Balcãs, enfim, nos deram mostras ao longo da história. Claro, até porque realmente sobrevive a questão da Rússia, não é? E, portanto, a coisa tenderá a não se resolver. É muito interessante que o líder e misterioso, que o líder da República Srpska disse uma frase curiosa, disse que há 5 países da União Europeia que estão connosco. Isto é, na decisão de fazer esta autonomização relativamente à Bósnia-Herzegovina. O que, para além naturalmente da Hungria, é curioso saber quem seriam os outros 4 países que estariam a apoiar mas isso, eu diria, com algum esforço pode-se lá chegar. É talvez melhor esperar que eles se acusem, entre aspas. Vai ser um bocadinho difícil, porque isso são sempre manobras de corredor. Exatamente. Ficamos por aqui nesta segunda parte do programa, voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira e última parte da Arte da Guerra, para regressarmos a uma região a que já chegámos na semana passada, mas desta vez para falarmos da Etiópia. Addis Abeba, a capital, está praticamente nas mãos dos rebeldes, e, portanto, o país está numa deriva militar a que dificilmente conseguimos encontrar o fim, não lhe parece? Eu não sei se os rebeldes da Frente de Libertação do Tigray que desceram, digamos, se olharmos no mapa, é pena nós nestes programas não podemos jogar com os mapas, mas que desceram de norte para sul, atravessando uma outra zona da Etiópia chamada Amara, até chegar muito próximo de Addis Abeba, tendo também como complemento a circunstância de haver tropas do sul de uma outra região, Oromo, que também estão a aproximar-se de Addis Abeba, mas eu tenho dúvidas que haja uma tomada de Addis Abeba, porque estas forças que estão mobilizadas têm alguns remote control internacionais que provavelmente fariam saltar grandes reações no caso de tomarem a capital, que ainda por cima é a capital do segundo país mais populoso da África,
13, não sei se 13 ou 15 milhões de habitantes, enfim, um país curiosamente não era uma colónia, isto é, foi colónia italiana porque os italianos o invadiram, mas não era uma colónia, não faz parte do registro colonial e está lá, para nós então portugueses, desde o tempo do Preste João, não é? Desde o Preste João das Índias, que não era das Índias, mas era na Etiópia. E é um país que tem a sede da União Africana. Portanto, é mesmo, digamos, a sede da estrutura coordenadora africana está ali em Addis Abeba. É um país curioso nos últimos anos, porque ao mesmo tempo, há 2 anos, o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro e já então primeiro-ministro da Etiópia, teve o Prémio Nobel da Paz. Exatamente. Por ter conseguido encontrar uma solução para resolver o problema que tinha com a Eritreia. E foi-lhe dado, digamos, um reconhecimento internacional. É esse mesmo primeiro-ministro que, passados uns tempos, faz uma intervenção de uma inaudita violência no extremo norte do país, na zona do Tigre, com atitudes e formas de atuação sobre as populações civis extremamente criticáveis e que levam a que a comunidade internacional o tenha basicamente colocado num pelourinho de algum desdém internacional. Depois de ter apostado nele todas as fichas. Todas as fichas. E a Etiópia é um país estranho, porque é um país que partiu de um centralismo para uma federação que tinha ganho, eu diria, alguma serenidade, precisamente porque tinha dado autonomia aos vários Estados. Exato. E é essa autonomia que este homem, Ahmed Amin, está a procurar retirar e a tentar um novo centralismo baseado no poder de Addis Abeba. E isso feito de uma forma muito drástica e, em particular, tentando isolar aquilo que é uma área pouco populosa, que tem 6 milhões de habitantes, que é o Tigre, e tentou isolar o Tigre, curiosamente, com o antigo inimigo da Etiópia, que era a Eritreia, que também tem um ódio histórico ao Tigre. E o Tigre que tem 6 milhões de habitantes, mas tem uma estrutura militar fortíssima e que durante muitos anos foram as forças do Tigre quem tinham força em Addis Abeba. E, portanto, neste momento elas estão a mostrar verdadeiramente o seu poder e a sua capacidade, numa geografia de atuação e numa coreografia de atuação pelas várias geografias da Etiópia, que nós não sabemos se está ou não a ser coordenada com os outros Estados. Se está a ser coordenada com o Oromo, se está a ser coordenada com a Amara, não se percebe bem em que medida é que as coisas estão conjugadas, porque já há, ao que parece, reações nos últimos dias das populações e do governo regional da Amara contra o facto de estarem tropas do Tigre, portanto não significa que o Tigre possa contar com a Amara para cercar pelo norte, para entrar pelo norte para Addis Abeba. Veremos também em que medida é que o Oromo vai ou não tomar conta, digamos, da parte sul e tomar conta do cerco pela parte sul. É preciso perceber que o atual presidente é do Oromo, pois também tem estas dimensões de natureza étnica muito complexas, de natureza étnica e religiosa. A Etiópia não é um país muçulmano, tem uma percentagem de muçulmanos, cerca de 35%, mas tem cristãos, quer ortodoxos, quer outros, de natureza diferente, e portanto eu diria que as clivagens religiosas são menos importantes do que as clivagens étnicas e tradicionais. Mas eu acho a sensação que se tem, pelo que se lê nos analistas internacionais, é que o assalto, digamos, àquilo que deu a força recente nos últimos anos, que tinha dado a força recente à Etiópia, isto é, a autonomização dos Estados, que está a criar esta maior dificuldade. Mas neste momento, por exemplo, Addis Abeba está cercado e não tem, por exemplo, ligação ao mar. E nós temos que perceber que esta zona, sendo embora, podendo parecer uma zona indiferente para o mundo, como aliás falávamos outro dia do Sudão, nós temos que perceber que estamos ali na chamada zona do Corno da África, que tem do outro lado o Iémen. Exato. E, portanto, a passagem dos navios para o canal de Suez passa-se por ali.
Pois. Nós temos ali os problemas de Djibouti, temos ali os problemas da Somália, temos todas essas questões de natureza marítima. Lembra-se das operações contra a pirataria que a própria União Europeia lançou naqueles mares. Nós estamos numa zona de grande instabilidade, com influências exteriores fortes, nomeadamente por parte dos países árabes, quer Egito, quer Arábia Saudita, quer Emirados Árabes Unidos. E, portanto, é um terreno muito complexo e o mundo ocidental está preocupado claramente com esta evolução no caso da Etiópia. Mas suficientemente preocupado é um pouco a questão que se coloca, não é? Porque toda esta nova renovar das questões internas tem 2 anos, diria eu, e, portanto, a comunidade internacional também está numa atitude de observador que talvez merecesse uma intervenção mais musculada, digamos. É difícil, António, porque é muito difícil hoje em dia as intervenções musculadas por parte da comunidade internacional. Sim, já falámos disso por causa de Moçambique, a coisa é um pouco meio quente. Ou se processam à margem da lei internacional, isto é, por iniciativa de um Estado ou pedido de ajuda externo de um Estado, ou se processam no Conselho de Segurança. E essa é a única legitimidade reconhecida. Mas nós sabemos hoje que o Conselho de Segurança tem dentro de si bloqueios. Porque por um lado estão os países ocidentais, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, por outro lado está a Rússia e às vezes a China. E a China é muito pouco favorável ao longo dos anos de uma intervenção sistemática do Conselho de Segurança. Porque o Conselho de Segurança, ao fazer isso, tem que ter dinheiro para isso, e esses dinheiros são das Nações Unidas, tem que ter tropas que vai recolher a vários países, e depois tem que controlar o processo, porque nem sempre aquilo que é a intervenção militar, seja para operações de peacekeeping, normalmente para manter a paz, seja para impor a paz, que é mais complicado, depois correm como deve ser. E depois nós temos também este problema, que é depois não saber como é que sair. Porque exatamente, na maioria dos casos é muito fácil entrar num conflito, é muito difícil sair de um conflito. Eu estava há dias a analisar numa universidade a questão do conflito que existe em Chipre. E o conflito em Chipre tem lá uma missão de paz desde os anos 60. Exato. Missão de paz das Nações Unidas desde os anos 60. É a mais antiga missão de paz. E há várias missões de paz das Nações Unidas pelo mundo. Essas missões de paz são pagas pelo orçamento das Nações Unidas. Nós sabemos que o orçamento das Nações Unidas, há muitos países que não pagam aquilo a que devem, nomeadamente os Estados Unidos, que é o que digamos que era o maior financiador, mas há muitos outros países que também não pagam o que deviam. E isso torna muito difícil dar força. E às vezes pergunta-se porque é que o secretário-geral não atua. O secretário-geral só pode atuar quando há, pelo menos, a não objeção de nenhum membro do Conselho de Segurança. Já não digo unanimidade a favor, mas a não objeção, por abstenção. E por isso mesmo o secretário-geral está nas mãos daquilo que for o consenso que se cria eu não estou a ver que haja condições, o António Guterres, aliás, já fez declarações relativamente à questão da Etiópia, fortes, aliás, mas não tem condições para mobilizar a comunidade internacional. Por outro lado, não se esqueça que estamos como os Estados Unidos num tempo de algum recuo face à intervenção internacional, não estou a ver os Estados Unidos a enviarem tropas para ali. Exato. Temos uma Rússia que não gosta de ver os Estados Unidos a atuar e uma China que está muito preocupada com outras áreas necessariamente do que com esta. Claro. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Chegamos hoje com este tema ao fim do programa de hoje. Até para a semana. Até lá. Obrigado.